Pessoal, voltamos para mais um vídeo do Cloud Talk, hein? Estamos naquela confusão, tá branco fundo, ainda estamos mexendo. Pessoal, tá difícil, viu? Essa vida de youtuber tá dando trampo. Mas ó, musicão, rock, porque hoje é dia de Web Application Firewall. Vamos continuar nossa rotina aí de load balance. A gente falou que ia falar de WAF, esse dia chegou, então tema de segurança, tema importante, musicão no fundo. Então, quero deixar aquela mensagem sempre, né? O canal tá nascendo, tá brincando, eu tô me divertindo, tô fazendo aí alguns trabalhos. Vamos começar a tentar dar um pouco mais de rotina. Tem mais 2 vídeos saindo aí para falar de governance, temas interessantes. Mas o nosso bate-papo de hoje vai ser Web Application Firewall no Application Gateway, que a gente encerra o nosso circuito de Application Gateway. Falamos de Application Gateway, falamos de Egress Controller com Application Gateway. Agora vamos dar uma olhadinha no app e a gente vai acabar falando um pouco até de monitoração, né? A gente vai aprender a olhar um pouco de log, um pouco de informação e isso vai ser extremamente positivo. Então vamos dar uma olhada no nosso módulo de hoje, pessoal. Vamos lá para o nosso amigo desktop aqui. Como sempre, estou tentando abolir aquela coisa burocrática de PPT, de material. Porque, pessoal, o material é vivo, está na documentação. A gente tem que buscar a documentação para se informar. Então, como sempre lá, ó, Azure lá no docs.microsoft.com. Vem aqui em Azure. Nosso tema é networking. Falamos bastante de Application Gateway, mas hoje o nosso tema é Web Application Firewall. Tá aqui embaixo, ó. Cliquei no Web Application Firewall. Vamos dar uma olhada no que é o Web Application Firewall. E primeira coisa que é interessante para a gente falar aqui. Web Application Firewall é firewall para protocolo HTTP. Então, se você tem uma aplicação que vai ficar atrás do front door, do Application Gateway ou de uma CDN, protocolo HTTP, e lembrando, o protocolo HTTP serve HTTP e HTTPS. Vamos dar um gole aqui porque a garganta já está seca no final do dia. Vamos dar uma tomadinha de água aí. Então, protocolo HTTP, HTTP, HTTPS é onde o Web Application Firewall vai trabalhar. Então, quando a gente pega aqui a documentação, ela já pergunta aqui pra gente, ó, o que é um Web Application Firewall? Então tem um videozinho legal, o meu é mais legal do que esse daí, mas esse é o da documentação. O que nós estamos protegendo com o Web Application Firewall? Ataques comuns sobre o protocolo HTTP, cross-site scripting, que é você injetar um script, quando você tem sites que chamam sub-URLs, isso é muito comum em portais, em ambientes que você faz uma chamada da página principal e vai chamar um outro site. SQL Inject, isso é muito famoso, né? Você passar um código, uma consulta SQL lá no parameters, né? no string URL da aplicação e tentar injetar uma consulta, um insert, um update, um select, descobrir informações através do SQL e outras táticas de invasão. O que é interessante, né? Um app, ele é baseado no OASP, né? Então é o Open Web. Vamos ver se tem aqui na documentação. OASP. O que tem a sigla? Acho que não tem nesse daqui. Daqui a pouco a gente acha o significado do OASP. No resto da documentação que a gente vai olhar, tem bastante informação sobre isso. Então, basicamente é um conjunto de regras com os ataques mais conhecidos e eu posso fazer com o meu Web Application Firewall regras ou pegar regras que já vêm desse do padrão OASP para proteger o meu site. Então, é componente obrigatório. Vou colocar uma aplicação web no ar, é interessante que na minha camada de borda eu tenha alguém fazendo o papel de Web Application Firewall. Aqui na documentação, né? Ele explica para a gente o que é o conceito do AF. O nosso foco é em cima de Application Gateway, né? Então, aqui dentro da documentação do Application Gateway, ele mostra, né, um pouco do conceito, né? Então, ou seja, o AF ele não é um equipamento adicional, ele está rodando junto com o Application Gateway. Então, a questão da performance, dimensionamento, configurações, é extremamente importante que você tenha conhecimento do Application Gateway. A gente ainda vai falar de front door, ainda vamos falar talvez de CDN, não sei, não, vamos pensar nisso daí. Mas se eu falar de Application Gateway, eu estou falando do AF para o Application Gateway, né? Então, a documentação ela separa bem aqui esse componente, né? Então ele fala assim das proteções mais comuns
de camada web, que a gente pode fazer monitoração aí através do Azure Monitor e do Log Analytics, né, da parte de logs diagnóstico. Então a gente vai mostrar esses logs. A gente até aproveita e passa ali pelo Monitor. A gente já falou disso um pouco nos outros vídeos, mas a gente dá uma olhada no Insights, no Monitor, vai olhar os logs de acesso e logs de Firewall. O log bruto, né? A gente vai falar disso lá na frente. Tem um log bruto. Eu estou usando para essa demo o Log Analytics. Mas quer dizer que eu preciso do Log Analytics? Não. Eu posso baixar o log bruto e com qualquer ferramenta que leia aquele JSON, estruture uma tabela, uma visualização mais amigável, você vai fazer exatamente as mesmas coisas que eu vou fazer. Eu já vou deixar aqui na agulha, né? GitHub do time de produto de networking tem 2 workbooks muito interessantes para ajudar na monitoração. Também vou colocar na URL do vídeo aqui e depois vocês consultam e fazem o deploy. A gente vai fazer o deploy de um deles aqui ao vivo. Ao vivo não, porque está gravado, mas quem sabe faz ao vivo. Ô, louco meu, quase Faustão aqui. Mas bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Então, como sempre, documentação. Então, fala das features. O AF Policy, isso é uma coisa bem legal no portal. A gente vai ver. Versão V1 do AF, você fazia as regras direto no equipamento. Versão V2, você cria uma policy e você vincula essa policy ao equipamento. A gente daqui a pouco vai para o portal e vai falar um pouco da policy também. Então isso aqui é bem legal. E aí nas policies você pode aplicar a mesma policy para um ou mais equipamentos. Você pode dentro do Application Gateway aplicar ele de forma global ou num listener ou num URL based. Então você tem 3 pontos que você pode aplicar a policy do WAF. E aí o que acontece, né? Se eu apliquei a policy global e depois eu apliquei uma outra policy mais específica, quem está fazendo o papel? A mais específica. Então a global está atendendo as regras de todos os listeners e aplicações que não têm uma regra específica, mas se eu tiver uma regra específica, essa regra vai ser aplicada, por exemplo, uma policy num listener. Aquele listener vai ser regido dali para frente por aquela policy. Ele não usa mais a policy global ali, tá? Eu posso fazer regras customizadas. A gente vai brincar um pouco aqui de regra customizada. Vamos ver o que a gente vai pegando aqui em tempo de execução. Eu tenho alguns cenários na cabeça. A gente vai brincando, vai demonstrando e vamos ver o application funcionar. Aqui estão as Core Rule Sets, que vem lá do padrão OASP, né? Então, a gente tem aí a 3.2, a 3.1, a 3.0 e ainda tem a 2.9 na plataforma. O que é o interessante aqui? Até a 3.1, a gente está usando um engine de WAF específico. A Microsoft melhorou muito esse engine. Então, a versão 3.2, ela só usa esse novo engine. Então, eu posso, no momento que eu estou fazendo o setup, né, o portal, ele escolhe por padrão a versão 3.1. Se eu fizer o deployment via command line, template, ou já pré-criar uma policy versão 3.2 e vincular no meu equipamento, o engine que vai ser usado já é o novo engine. E o que são as Core Rule Sets? Vamos abrir aqui no link. Elas nada mais são justamente do que os grupos, né? Então, cada Core Rule Set ela tem um grupo de regras. Então, por exemplo, a 3.2 são 14 grupos. Elas se dividem nesses grupos aqui, ó. General, CVS, que são boletins de vulnerabilidades, então ele se adapta para detectar CVS conhecidas. Eu tenho ataques de protocolo, de scanner. Eu não vou falar de bot, porque tem um engine só para bot, né? A gente já vai falar daqui a pouco desse cara. E quando você clica dentro de um desses módulos, tá vendo? Ali tem os grupinhos dele ali dentro. Então isso aqui é bem legal para você conhecer quais são os ataques que você está suscetível, né? Ou seja, quando você pega um CRS, tá vendo? O ASP CRS 3.2, são 14 grupos com várias regras dentro desses grupos. Então isso aqui é bem interessante. E o importante, né? A gente vai falar, ó, o AF SKU V2, né? Então V1 lembra, V1 está no equipamento, V2 é através de policy. Daqui a pouco a gente vai ver isso lá no portal. Então deixa esse cara aqui. Eu tenho as custom roles e eu tenho já um conjunto de regras para bot. Então eu deixei o AF um tempo atrás num laboratório, numa demo para um cliente aberto. Cara, a quantidade de bots que começou a tentar invadir, URLs de PHP, pode ser que como o meu já está ligado há um tempinho, daqui a pouco os bots me acham de novo. Então pode ser que a gente tenha log em tempo real de bot tentando fazer scan na minha aplicação.
que é importante a gente lembrar sobre o AF, né? O AF Mode. Por padrão, criei a policy, ela vem no modo Detection. O modo Detection é o modo café com leite. Estou aprendendo, estou logando as informações para você ver se eu bloquearia ou não, mas não estou efetuando uma ação de bloqueio. Então, quando você já cria uma policy, o padrão dela é vida em Detection. E quando você fala, vamos sair do modo café com leite, vamos para o modo produtivo, você entra no Prevention Mode. Então, o Prevention Mode ele vai começar a aplicar essas regras. E aqui tem um lance bem interessante, né? Aqui ele fala do AF Engine que a gente já comentou. E eu gosto de falar desse cara aqui, ó, do Anomaly Score Mode. O que, que isso quer dizer? Quando a gente pensa numa regra lá do grupo das CRS do ASP, ela é um pouco cara crachá. Vamos dizer que quando eu crio uma custom role, ela é. Role não, rule, né? Role é papel, rule, meus amigos do inglês vão me xingar de novo. Quando eu crio uma custom. Ah, peguei vocês, não falei rule, custom. Ela é cara crachá. Bateu na regra, detectou, bloqueio. Quando você pega as regras padrões, pode ser que para mitigar um pouco de falso positivo, as regras foram divididas em tipos, né? Se ela é só um notice, um warning, um error ou ela é um critical. Então, o que, que o Anomaly Detection vai fazer? Bateu um request HTTP. Aquele request HTTP disparou uma ou mais regras e a soma delas é 5 ou maior que 5, bloqueia. Se for menor que 5, ela vai deixar o tráfego passar e só vai logar que teve uma detecção. Então, a gente vai ver que alguns triggers disparam só, por exemplo, um notice ou um warning, então ele passa, o request funciona, mas ele gera um log para a gente pode fazer uma ação de investigação. Agora, se bater, por exemplo, uma de notice e uma de warning, opa, duas, 3 mais 2, 5, pá, bloqueou. E como é que a gente sabe quem é quem? Eu tenho o link disso num outro lugar, mas deixa eu pegar aqui para vocês, porque eu tenho. Vamos pegar aqui a documentação do GitHub. A gente vai navegar um pouco mais com ela sobre isso, mas eu tenho basicamente as regras, ah, rules. Aí quando eu pego, por exemplo, um grupo aqui, por exemplo, eu peguei o grupo 901. Aí dentro do grupo eu tenho as regras, ele tem um campo de severity. Então o que acontece? A gente, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos abrir uma 911. Vou pegar o grupo 913. 913 100. Essa regra, found a user agent associated with security scan, ou seja, ele achou um user agent string, né? Aquele header que identifica o browser, vinculado a um scanner. Então, grupo 913, regra 100. Vamos voltar aqui, porque eu quero o grupo 913. Dentro do grupo, eu quero a 100. Aqui na 100, eu tenho o o severity dela. Ela é uma regra considerada como crítica. Então, por exemplo, só essa regra, ela já tem valor 5 pela tabela. Então, essa regra já bloquearia o meu request. Então, como é que eu descubro qual regra é qual? Olhando aqui no GitHub a documentação. O log já vai dizer para mim, deu 3 mais 2, 5. Agora, se eu quero saber, pô, realmente essa regra é 5, não é? Essa é a forma de saber, tá? Eu venho aqui no site do GitHub das rules, e acerto o skill, né? Então isso aqui é importante, detecção dinâmica. Falamos do engine a partir da versão 3.2. Monitoração, né? A gente vai ver isso aqui na prática, mas eu ligo os logs de diagnóstico, ele me gera dois tipos de log de acesso e log de firewall. Então isso aqui é extremamente importante para a gente. E aí o log de acesso vai mostrar tudo o que está passando. Se algum acesso bateu em alguma regra, o log de regra vai ter informação. A gente vai ver que tem um transaction ID para a gente vincular os dois aqui. Então, no monitoring, isso é bem legal. Aí você tem o Defender conectado e você tem um webhook não, né? Um workbook lá no Sentinel, que é o seu CIEM, né? A sua ferramenta de análise de logs, para que você integre também o seu
o AF junto com o Application Gateway, o Sentinel lá na aplicação. Aqui, pessoal, é um exemplo do arquivo JSON de log, né? Então, como ele vem com todas as colunas, né? A gente vai ver que com o Log Analytics eu faço queries usando KQL num formato mais SQL. Então, eu consigo ali montar consultas, mas, pô, eu não quero gastar com Log Analytics, não tem problema. Pego o log bruto, joga ali, converte para coluna, CSV, usa um Excel, usa um Power BI ou qualquer outra ferramenta que lê esse JSON e estrutura um painel, query, algum formato que você prefere para trabalhar. E o SKU, né? Como a gente falou, né? No V1, praticamente assim, não existe V1, pessoal, esquece. V2. O AF V2. E aonde começa isso, né? É claro que por uma questão do vídeo eu já deixei tudo deployado para que a gente não tenha tempo de deployment. Mas basicamente quando você faz o deploy do teu application gateway, né? E aí vamos liberar a tela aqui, ó. Vamos tirar o tio herói da tela aqui rapidinho. Mas todo mundo me ouvindo, certo? Quando eu provisiono um Application Gateway, todo mundo já tem que estar familiarizado, porque a gente já falou de deploy de Application Gateway, só que eu falei ele estava num Standard V2. É importante quando você fizer o deploy pensando em WAF, ou se você for promover o teu Application Gateway para o WAF, você liga essa feature aqui do V2. Então ele tem que estar no Tier V2. E aqui em Web Application Firewall, eu tenho uma regra associada, eu tenho uma política. Aonde essas políticas estão? Então, quando eu pego aqui o WAF, Web Application Firewall, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a política de WAF. Aqui em cima, eu faço o switch, ou seja, nesse momento ele está em modo prevent, ou seja, eu estou fazendo bloqueio de tentativas de ataque. Então, se bater no meu IP agora, vai bloquear. Se eu quiser fazer o switch, colocar em modo de detection, tá aqui o botão para você fazer essa troca. Não vou trocar, já vou deixar pronto, que a gente já vai entrar no modo de detecção. Aqui eu tenho as minhas regras globais, né? Como por exemplo, eu vou fazer inspeção de body. Qual é o tamanho do body, né? Coloca aqui no exclamação que ele fala, tá vendo? É o máximo do tamanho do body no request que você vai controlar na análise. Então, se você tiver upload de arquivos, se for fazer análise desse upload, tá vendo? Ó, o max file size. Então, isso na documentação no V2 aumentou bastante, né? Se eu não me engano, chega a 2 gigas o tamanho até de arquivo que ele vai escanear, tá? Aqui onde eu faço o gerenciamento de rules, esse meu o AF está criado com 3.1, mas como a gente vai criar uma regra e vamos selecionar aí o 3.2, ó, tá vendo aqui, ó? Ele está com o ASP 3.1 e ele está com um módulo de bot também, então eu estou protegido para a parte de bot, né? Aqui daqui a pouco a gente vai brincar de como é que eu faço exclusão, né? Então, quero criar, por exemplo, uma exclusão. Ah, eu tenho um falso positivo. Por algum motivo, tal regra entende a minha transação ali, um header, alguma informação como maliciosa, e eu quero criar uma exclusão. É aqui que a gente vem e aplica essa exclusão, né? Então, o que eu posso buscar nessa exclusão? É um request, o header, o nome do header? É um cookie? É um argumento na URL? Aqui ele está aplicando global. Mas eu poderia pegar aqui, deixa eu ver essa exclusão, só está no global. Daqui a pouco a gente vai trocar para o 3.2. Deixa eu ver o que eu tenho. Ele deveria já estar me mostrando o 3.1 aqui, ó. A gente vai trocar para o 3.2 e as regras que eu posso criar customizada aqui. Então, eu quero detectar um certo header, um campo. Então, eu posso dizer o nome da regra, né? Vamos colocar aqui, teste. Qual é a prioridade? Aqui a prioridade vai de 100 a 1000, se eu não me engano, não, de 1 a 100. E a recomendação é colocando de 5 em 5, para que você consiga ir manobrando as regras, a ordem das regras, né? Porque lembra, né? Quando a gente fala de custom, bateu na primeira regra, bloqueou, ele não vai continuar analisando. Então, é igual regra de Faro, você tem que posicionar as tuas regras de forma que algo não seja nem tão restritivo e nem tão permissivo, de repente, para trabalhar. E uma coisa que é importante aqui, dentro da regra,
o nosso operador é sempre AND. Ele vai ter que pegar a condição 1 e condição 2, eu vou colocar duas condições, para dar um match naquela rule. Agora, se eu quiser fazer ou, eu crio duas regras. Então, eu faço uma regra se isso acontecer, e depois eu crio uma outra regra se isso acontecer. Quando ele passa pela primeira regra, não bateu, ele faz o quê? Ou a próxima regra. Então isso é muito importante, porque quando você pega aqui o condition e você trabalha o condition, a gente vai brincar com isso daqui a pouco, tudo dentro do condition é end. O or, eu faço duas regras. E aí eu tenho a condição do or. Bacana? Aqui é onde eu faço a associação. Então, quando eu faço associação, pode ser para o Application Gateway como um todo, para um listener ou para um route path. Né? Então, lembra lá no nosso back-end, nas roles do Application Gateway? Se não lembra, volta no vídeo e olha essas configurações. Eu consigo aplicar por rota um AF específico também, tá? Principalmente que como eu posso separar rotas para backends diferentes, então eu posso ter regras de proteção diferentes. E o que é legal muitas vezes, né? O que eu como arquiteto costumo fazer para um trabalho? Os processamentos de todas as regras consomem tempo de CPU e tempo de processamento. Imagina, pega uma requisição. Eu tenho 50 regras, aquela requisição passa por 50 regras para ser avaliada. Agora imagina 1 milhão de requisições. Eu vou fazer isso 50 vezes 1 milhão. Então, muitas vezes, a gente faz um trabalho de analisar quais são as vulnerabilidades que uma aplicação está exposta. Vou dar um exemplo. Uma página HTML, eu posso ter SQL injection? A resposta é não, porque se é um HTML não tem banco. Então, o que eu posso fazer para deixar o processamento do AF mais rápido para aquele perfil de aplicação? Desligo as core groups de SQL injection, porque não faz sentido, não vai ser explorado SQL injection numa página HTML. Então, isso aqui é um exemplo muito simplista, mas é para a gente entender o processo, que muitas vezes eu vou avaliar os riscos da minha aplicação e eu posso tirar algumas análises para ganhar performance. Porque se eu deixar todas as regras ligadas, é o meu número de acesso 50 vezes fazendo análise pacote a pacote. Então, isso é algo extremamente importante aqui. Então, vamos aqui, ó. Create é uma regra. Minha subscription V2. É uma regra para o AF regional, ou seja, o meu Application Gateway. Vamos ver, vamos colocar no meu Lab Web aqui. Qual vai ser o nome da regra? Vai ser o AF32 prod. Eu só não vi aonde estava o meu. Vamos duplicar aqui. Só ver em que região. Acho que está em Central US. Só para eu não criar Load Balance Application Gateway Central US. Eu já quero em Prevention. Já vamos para o modo. Aqui, ó, não quero 3.1, eu quero a 3.2 e o modo de bot. Aqui, quando eu dou uma expansão, eu já posso, na largada, por exemplo, pegar por grupos e dar um disable. Ó. Eu posso desabilitar já uma regra, se eu já souber o grupo, né? Então, na criação. Claro que aqui no portal não é muito amigável, às vezes é mais fácil fazer isso por customização. Aqui para o nosso cenário, não pretendo desligar nenhuma regra. Vou deixar aqui o padrão global, não vou adicionar nenhuma regra custom, não vou fazer nenhuma associação agora, tag, e vamos deixar ele criar a policy. Então vejam que eu posso ter várias policies, ou seja, o fato de eu criar a policy não quer dizer que eu estou aplicando essa policy em algum componente. Eu simplesmente criei o grupo de regras. Então eu vou fazer a troca no meu equipamento de uma regra pela outra. Então eu vou tirar aquela 3.1, porque eu criei via portal o meu application gateway, e vou colocar uma policy 3.2. Eu já tenho uma aplicação de teste, então vamos pegar aqui o nosso amigo Postman. Isso aqui antigamente eu conseguia tirar. Boa pergunta, eu preciso descobrir agora
como que eu tiro esse amigo aqui. Mas bacana, o que que eu tenho? O IP do meu servidor, aquela minha super URL de previsão do tempo. Estou fazendo chamadas aqui no meu Application Gateway com o AF ligado. E a gente vai brincar de colocar alguns headers, algumas informações. Ó, tem um post também, ó, uma aplicação que faz um teste de post. Então, ó, funcionando bonitinho. Enquanto a gente aqui ainda não mexe nas regras. Lembra que eu comentei dos logs, né? Então vamos olhar lá no meu Application Gateway, aonde que eu ligo os logs, né? Isso aqui é importante. Vem aqui, ó, Monitoring, Diagnostic Settings. Clica no Diagnostic Settings e você vem nesse daqui, ó, adicionar um log de diagnóstico. Eu já tenho um feito. A tela que ele vai abrir é igual a essa aqui, ó. E aí eu falo aqui do lado, ó, que tipo de log eu quero mandar? Eu quero os logs de acesso, performance e log de firewall. O retention, ele só está abrindo porque eu também estou mandando para o storage account. Então são os dias que ele vai manter log no storage account. Se eu não marcar storage account aqui, ele não marca essa coluna. E aqui também eu estou mandando para um log analytic workspace. Então, ou seja, eu estou mandando log para os dois lugares. A gente tem como referência. No dia a dia, se não tiver nenhum business case do porquê disso, eu vou mandar para um ou para outro. Aqui para o nosso efeito do vídeo, eu estou colocando. Aí eu clico aqui em cima no save. E aí quando eu fizer o save, ele vai aparecer essa linha. Não se assusta, pessoal. Leva uns 20 minutos para o log começar a aparecer. Ele vai começar a fazer ingestão, vai mandar o log. A gente já vê que tem alguns minutinhos, segundos aqui de quando a gente faz uma consulta para o log aparecer. Então, relaxa, faz a configuração, conta uns 10 unicórnios mágicos, toma um café, uma cervejinha e volta pro teu laboratório aqui. Então, bacana. É assim que a gente liga o log. E aí, quando a gente clica aqui no Application Gateway, a gente tem aqui, ó. Eu posso vir no menu de logs. Uma coisa que é importante, né? A gente já viu, né? Como é que eu checo o health dos meus backends, né? Então, eu tenho um back-end health aqui. Eu tenho um único back-end, que é uma aplicação em container, executando. Então, ó, o back-end está health, bonitinho. Aqui no Insight, ele vai mostrar aqui todo o meu back-end, tá vendo? Ó, o capacity, o throughput. Então, tudo que eu preciso de informação sobre o Application Gateway está aqui. E aqui eu tenho, desde o front até o listener, até chegar no meu back-end, informações de que ó, está tudo perfeitamente funcionando. Né? Então, isso aqui é a perspectiva do Application Gateway. Né? O AF é o log. Na hora que eu clico nesse log aqui, ou eu pego o workspace que eu criei, ele vai abrir o nosso workspace. Então, por padrão, eu vou ter Azure Diagnóstico, então eu tenho a tabela lá do workspace que ele está gerando. Eu estou usando esse workspace para outros workloads, então eu tenho outras tabelas, mas dentro do Log Manager eu tenho a tabela de Azure Diagnostic. Dentro da Azure Diagnostic, eu tenho duas categorias, ó, são importantes. O log de acesso e o log de firewall. Então, o que, que eu faço aqui? Vamos filtrar, eu quero os últimos 30 minutos. Eu poderia colocar isso na query, só por uma questão prática que eu não estou montando time range na query. Então, quero 30 minutos. Eu monto aqui, ó, Azure Diagnostic. Para quem não conhece KQL, eu vou deixar um blog bem legal que ensina como fazer queries em KQL. É muito parecido com o SQL, tá? Então, eu quero tabela do Azure Diagnostic, onde a categoria seja igual Azure log de acesso. Os últimos 30 minutos. Então eu tenho aqui, ó, 5h47 foi aquela chamadinha do que? De qual URL? Vamos ver aqui, ó. Postman, IP 198. Deixa eu até descobrir com qual IP eu estou. 177. Então, ó, esse IP 198 aqui, ó, já não sou eu, ó. Isso aqui é interessante, já começa a ficar legal.
que alguém está batendo para alguma coisa. Daqui a pouco a gente descobre. Ó, tá vendo? Eu tenho todo o log aqui, ó. Qual foi o back-end pull que acessou? Qual foi o tempo de resposta? Qual é o modo de avaliação do AF? Ó, ele estava em modo prevention, então no log de acesso eu sei que o AF processou e o tempo de processamento aqui do AF. Esse Transaction ID, pessoal, isso aqui é a nossa chave primária. Então, um log passou no acesso, um log passou no file, eles vão ter o mesmo Transaction ID. Então, se eu quiser filtrar um request para achar se aquele request, porque às vezes eu posso ter vários requests para a mesma URL vindo do mesmo IP, mas eu quero saber se da transação 1 teve bloqueio e se da transação 2 teve bloqueio. Eu vou usar o Transaction ID como informação. Então vejam que eu tenho o log bonitinho aqui do acesso e eu já tenho os logs de Shift Enter, se eu não quiser apertar o play lá em cima, os logs de Firewall. Então, como eu fiz alguns acessos agora há pouco, ele ainda não gerou para mim o log daquele acesso. Então, vamos deixar o run. Vai ficar de manobrar aqui. Sempre gosto de fazer um pouco aqui, né? De fazer um sort. Generated 10. Vamos ordenar. Ó, bonitinho, ó. 6 e pouco. Então vamos olhar esses logs aqui, ó. Bacana, algum status 400. Diagnóstico, bonitinho. Vou aproveitar, não tá vindo nem com a gente P127, ó. Pode ser o Health Probe que eu testei. Vou pegar alguns logs, ó. Teste site 1, provavelmente é o meu Postman aqui, ó. Vou pegar um dos gets aqui. Vou ver o header dele. Post, header. Teste 01, tá aqui, ó. Aquele log é do post, não do get. Se eu tivesse olhado aqui, né? Tava aqui bonitinho. Então, ó, tudo no log, pessoal. Agora, algum desses caras foi barrado no Firewall? Se eu olhar o Firewall de forma genérica, não. Nenhuma daquelas minhas requisições passou no Firewall. Então, bacana. Como é que agora a gente começa a fazer a brincadeira, tá? Eu falei que ia trocar a regra, mas não vou trocar. A regra 3.2 vai usar o novo engine, 3.1. Acho que para efeito do vídeo aqui, eu queria criar uma policy, mostrar para vocês a criação. Ou a gente vai fazer um pouco de regra. Na verdade, vamos até aproveitar e fazer isso, né? A gente vai fazer regra, fazer o serviço completo, né? Então, vamos lá no Application Gateway, Web Application Firewall. Aqui eu só faço associação. Vamos aqui, ó, 3.2, associação, adicionar uma associação ao Application Gateway. Isso é que eu estou dizendo para ele, né? Como vai trocar o engine, são regras diferentes, ele vai falar assim, ó, aplica mesmo se tiver diferença de configuração. Então vamos dar um update aqui na policy. E nesse meio do caminho aqui, vamos fazer algumas brincadeiras. Por exemplo, uma coisa que eu sei que dispara, né? Então, o que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu coloco alguns hosts header teste 1
para poder, às vezes, fazer filtro, né? Isso me ajuda na demonstração. E eu já tenho um user agent aqui, ó, um pouco mais suspeito. Então vamos deixar um user agent aqui suspeito, ou não encaminhar o accept, ou seja, isso aqui é um header do protocolo TCP dizendo qual é o formato que eu aceito como cliente, isso para alguns triggers, tá? E aí vamos dar um send. A princípio ele não falhou, vou fazer duas vezes aqui. Aqui ele já terminou de fazer a associação, já está com a policy 2. Agora vamos olhar aqui, ó, no nosso log. Eu estou filtrando a princípio o header. Só caçar. Hosts. Vamos aqui no meu host. E o site. Ah, já deve ser os meus logs aqui, ó. Ó, o user a gente já viu que chegou, ó. Já não é mais o Postman. Então, aquele meu request lá, o primeiro chegou e ainda tem o segundo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Lembra que eu falei do transaction de request, header. Você vê que depois com os workbooks fica muito mais fácil de filtrar. Esse é o Transaction ID. Então, o que eu posso olhar? Se eu procurar na minha base de Fireware Transaction ID igual esse transaction, não pegou nada no Firewall. O fato de não pegar no Firewall quer dizer que nenhuma regra foi aplicada. E aí a gente vai olhar. Como eu também fiz a troca de regra, pode ser justamente o tempo de aplicar alguma configuração. Sem o transaction, se eu tenho alguma regra. Não, nada novo passando por aqui. Eu não gosto de fazer essas trocas de regra. Já devia ter deixado isso pronto. E isso pode dar um pequeno delay. E como o vídeo não pode ficar longo, a princípio já tem alguns logs aqui, mas daqui a pouco a gente já olha. E se eu também gerei, né? Quer ver uma forma fácil da gente testar que o Firewall funcionou? Lembra que eu falei de SQL Injection? Eu estou fazendo um request aqui, coloquei um user agent, pode ser que isso não foi suficiente, mas vamos colocar um ID igual a 1. Send. Ó, forbidden. Isso aqui eu sei que o AF detectou que aquele 1 igual a 1 é uma forma muito simples de gerar um alerta de SQL Injection. Então, tá vendo? O acesso ao site foi bloqueado. Assim como, por exemplo, eu tenho um outro modelo aqui no Forecast, né, que ele está fazendo um search de um usuário Joe, e quando eu tento executar, ó, ele também dá erro. Então, eu vou tirar, por exemplo, do request o parameter, ó, o conteúdo do site veio. Fiz um request de SQL ali meio estranho, ó, forbidden. Tirei, funcionou. Um outro cara que a gente pode simular, né? Passar. Normalmente um get não tem body, né? Você não passa body, você passa body num post. Então, ó, vou colocar num get, vou mandar um body. O que vai acontecer? Ó, ele bloqueia, porque eu estou disparando alertas do Firewall. Então, a gente sabe que o Firewall está funcionando.
É uma questão agora da gente ver isso começando a aparecer no log. Ó, quanto log ele já gerou aqui para mim, né? Então, bacana. Vamos voltar a olhar o nosso log de acesso, né? Então, vamos tomar mais um golinho de água aqui. Vamos tirar esse filtro, por enquanto, de host. Ó, passou bastante request aqui, ó. Vamos pegar um request. Todos passaram com aquele user agent. Do host S. Ah, essa aqui, ó. Vamos pegar aqui que tem a string transaction ID. Tá vendo? Eu tenho várias, mas cada uma gerou um transaction ID diferente. Vamos pegar um transaction ID qualquer aqui. O que aconteceu com essa consulta? Imagina que eu não sei que ela bloqueou, tá? A gente sabe aqui, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe o porquê bloqueou. Vamos fazer uma consulta aqui no Faro. O que aconteceu? Aquele único request, ele tocou três regras, ó, gerou três linhas com o vínculo daquele transaction ID. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Resource, eu sei quem é o application gateway, qual foi a URI requisitada, ó. Então foi aquela do Joe, né, do query. O porquê que ela foi bloqueada, né? Ela fez um score de 7. Então, aqui está o motivo do bloqueio, ou seja, o Anomaly Score detectou um nível 7 porque ele pegou um SQL injection e um missing do Accept Reader. Como é que eu sei por que foi 7? Tudo bem, com o SQL injection eu sei que é 5, esse cara eu sei que é 2. Mas lembra quando eu mostrei lá no portal? Como é que a gente sabe isso? Aqui mais no log, ele vai trazer para mim a informação de quem é a rule, tá vendo o ID? Ó, grupo 920, 942. Regra 300, regra 120. Então, por esses grupos aqui eu consigo saber. Então, vendo, deu match, match, block. Então, o Transaction ID me diz que essas três linhas pertencem à mesma transação. Aqui ele dá o detalhe, né, do porquê que foi bloqueada, né, qual foi o match, o porquê que o header veio com essa informação. E aqui eu tenho todas as informações do porquê isso aconteceu, tá? Então, assim, existem N formas de eu ficar olhando as transações, procurando. Então, o log vai ter essa informação para mim. Mas lembra que a gente comentou? Assim, eu preciso de uma forma rápida. Como é que eu descubro o que está acontecendo? Eu tenho que estar fazendo queries? A resposta é sim, mas eu posso aproveitar queries que já estão prontas, workbooks, que me ajudam a analisar e depois eu desço na query para isso. Por isso que eu acho extremamente legal esse blog do pessoal de network. Vamos voltar aqui para vocês não ficarem com tanta saudade de mim aqui. Vamos pegar o Workbook Triage, que acho que é o meu preferido aqui. Ele tem aqui um deploy to Azure. Vamos fazer o deploy desse template. Vamos colocar ele no meu lab web. Vamos lá. Vision. Bom, ele já está vindo amarrado para EastOS 2. Vamos ver, acho que não vai dar problema de ficar aqui. Workbook Search ID. Workbook Search ID. Está aqui, ó. Lá no meu Log Analytics, Properties. Tudo bem. A gente não vai usar mais essas queries aqui. Workspace ID. O resource dele, né? Deploy, tá? Esse workbook ID ele vai gerar um novo, né? Tá dinâmico. Review create. Tá bom. Vou dar um agreement. Provavelmente tem algum botão de
de agreement que eu não estou vendo. Legal. Hum, eu juro que eu já cliquei isso em algum lugar e do tipo, pô, deveria estar aqui, né? Page template, research, aqui é o research create, vai clicar em create. Ah, tá bom. Pegadinha, lembrei. Ele dá o erro, mas o botão de create está liberado. É só apertar. Lembra que eu também fiquei com esse negócio, fiquei procurando onde estava o negócio do agreement e não precisa do agreement. É só clicar que ele vai. O create é o agreement. Então, quando você compra no marketplace, às vezes aparece um botãozinho para você aceitar. Então, vamos esperar ele fazer o deployment. Bacana. O que vai acontecer agora? Aqui no meu workspace, né, no meu Lognet Workspace, tem um menu aqui embaixo de workbooks. E aí, o que vai acontecer com os workbooks? Ele vai aparecer aqui, ó, Application Gateway Triage. Aí eu falo para ele qual que é a subscription que eu vou fazer, viagem, qual é o workspace, e eu quero as últimas 4 horas. Olha que legal isso aqui, pessoal. Ele já me diz, ó, dentro desse log você tem um Application Gateway e só tem uma regra global. Tiveram 8 blocks e 23 matches. Bacana. Me conte mais sobre isso. Você clica na linha. Aqui embaixo ele começa a montar. Você quer separar por regra que ele atacou ou por URL? Pô, eu quero ir por URL, porque imagina que você tem vários sites, várias aplicações. Bacana, eu quero ir aqui, ó, hack 1, que medo, né? Eu deixei um string lá de host de hack. Olha, vindo com esse site, tiveram duas queries, ó, a Weather Forecast do user do Joe e a do Weather Forecast. Se eu abrir a do Weather Forecast, ele tem um get com 200 e um get com 403. Eu quero ver o 200. Ele abre aqui para mim, ó, os Transaction ID. E ele já abre links, ó, para eu fazer a consulta lá no log, ó. Olha que legal, ele já monta a consulta e já me traz a informação se eu precisar pegar mais detalhes sobre a transação. Olha que sensacional esse workbook. Pô, mas eu quero ver da 403. O que aconteceu na 403? Ó, foi esse Transaction ID. Olha que legal, mas aqui embaixo, o porquê? Olha os matches que a gente viu. Ele constrói graficamente, ó, match, blockage. E que é o mais legal disso aqui, go to rule set, ou seja, ele já leva você para a linha lá, para a documentação da role para entender o porquê, o score. Então, olha aqui o workbook, pessoal, sensacional. Pô, eu não quero mais saber desse cara, eu quero saber desse outro aqui de cima. Ó. Teve um request de get 403. Ah, só ver, tá todo mundo selecionado, bateu. Ó, bateu 403. Olha, tive uma, duas, três, tive 4 tentativas nesse cara. Qual das tentativas você quer? Eu quero essa aqui, ó. Clica. Ele vai abrindo. Viu, pessoal, como isso aqui é sensacional para monitoração do teu AF? Então, eu acho isso aqui muito, muito, muito legal. E eu não resisto, né? A gente tem mais um workbook. Eu acho que ele dá uma outra visão para gente. Eu gosto do Triage para poder fazer investigação, mas eu gosto do outro. Ah, vou pegar aqui. Eu acabei perdendo o link. Network, eu tenho aqui o outro workbook de monitoração. Ele é legal para a gente ter uma visão geral. Tá vendo? Ó? Ele abre por URLs, ele dá uma coisa um pouco mais simples, você consegue ter uma visão do que estava acontecendo. Então vamos fazer um deploy desse cara aqui.
Foi por aqui que eu descobri que eu estava sendo atacado por vários bots. Foi bem interessante. Na V2, na Lab Web, pode ficar em EastOS 2 mesmo. Analytic Workspace. Analytic Workspace. Vamos lá em Properties. Properties. Source ID. Custom. Source ID. Create. Ele vai dar aquele mesmo erro, se eu não me engano, que é só apertar o Create que ele aceita. Boa. Ele vai deployar aí para mim. Esse vídeo não ficar muito extenso, pessoal, eu quero comentários. Comentários e likes. Se chegarmos aí a 50 likes, vai, vou ser bonzinho. Vamos ter vídeo parte 2 sobre customização de regra, exclusões, fazer custom roles, brincar aqui com cenários. Então, vou começar a brincar de ser youtuber. 50 likes nesse vídeo disparam o gatilho para o vídeo 2 para a gente fazer uma demo um pouco mais avançada de criação dessas regras. Então, vê o vídeo, dá like, compartilha com o amiguinho dar like, vê o vídeo, comentar, mas 50 likes no vídeo, a gente faz uma versão 2, tá? Ó, workbook, bacana, tá criado. Então, vamos lá no meu workspace, workspace workbook. Ele aparece aqui, ó, o Triage e esse que a gente acabou de instalar. Os últimos 14 dias, Application Gateway, todos os itens. O que ele vai trazer para mim? Ó? Vai fazer um resumão. Por aqui eu posso descer no Triage e fazer investigação. Então, ó, eu consigo ver as datas, os tipos de invasão, quais foram as URLs mais tentadas, ou seja, não tive bot nessa última hora tentando me invadir. Quando eu puxo, deixa eu ver se esse é meu workspace, não, só, esse é o de 14 dias. No meu workspace anterior, eu tinha uns bots bem legais, ó. Tipos de ataque, informações que estão faltando, que eu forcei lá do Missing Agent, SQL Injection, faltou. Tá vindo um get, um head com body que a gente gerou, tá vendo? Você consegue ir clicando no evento e ele começa a te contar quando que alguma coisa aconteceu, e aqui ele traz, ó, o item, o hostname. É uma forma de fazer um primeiro filtro que pode te dar uma ideia, tá vendo? Do que está acontecendo. Tá vendo? Ele vai trazendo bastante informação sobre aquele evento, ou se você deixa de forma geral. E dali eu vou para o Triad. Então, o Triad acaba me ajudando bastante naquele drill down. E ali eu começo a aprender queries no acesso, no faro, investigar e descendo um pouco mais. Então, pessoal, isso aqui é uma visão geral do nosso app. É uma ferramenta muito interessante. Na versão 3.2 o novo engine está super legal. É fácil de implementar. Então, você faz o Application Gateway, coloca ele no tier, o AFV2, cria uma policy, vincula, modo Prevention ou modo Detection. Então, quero aprender, eu quero começar a entender se a minha aplicação não vai parar. Usa o modo Detection, vai aparecer no log e você consegue saber o que está acontecendo, algum falso positivo, vai lá e cria alguma customização para sair desse cara. Conhecendo, jogando log, né? A gente falou do log no Log Analytics. Vocês viram como é muito simples e os workbooks me ajudam nessa administração. Agora, se eu não quiser usar Log Analytics, está tudo aqui, ó. Vou em File, lá no meu Storage Account. Eu redirecionei os logs também para o Storage Account. Então, tá tudo bonitinho por dia. Tudo horário UTC. Vamos pegar o último aqui. Vamos fazer o download desse arquivo aqui. Eu vou dar um open nele com o Visual Studio. Tá vendo? Ó? Vem todas as linhas bonitinhas, como se fossem colunas, ó, para você olhar. Se não quiser ver no formato de coluna, acho que é Ctrl K, Ctrl F, ó, você joga elas no formato JSON aqui, ó. Tá vendo? E você consegue analisar. Qual é a instância? Qual é o cliente?
qual foi a regra que pegou, qual foi o action, deu match. Se pegar todos os transactions idea, você acha todas as queries que estavam vinculadas. Aqui só tem um. Então, só esse cara só deu um match e não estava vinculado a mais nada. Claro que pelo log analytics é muito mais fácil. Aqui pelo JSON você vai escovar o arquivo. Então é legal ter uma ferramenta que vai ler e montar o gráfico, né? Então fica bem a critério aí, gosto de cada um. E é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu aqui passar pelos principais temas do Web Application Firewall. Eu acho que é um tema aí super relevante. Você precisa trabalhar com esse conteúdo, desenvolver o conhecimento, entender as regras do WASP, principalmente conhecer a sua aplicação, porque o tempo de processamento, pô, eu tô com um problema de processamento, ou a escala do teu Application Gateway não está no size correto, ou você está tendo muito acesso, muita regra, e lembra, né? Um acesso tem lá 14 grupos, e se a soma daqueles 14 grupos derem 50 regras, eu não sei de cabeça, são 50 para cada requisição. Então imagina isso por milhares. Então, às vezes fazer um tuning no teu WAF é algo extremamente importante. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem, 50 likes nesse vídeo, abre o vídeo 2 com o módulo mais avançado de customização de regras. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.